Imagine acordar num dia comum, mas algo está diferente. O trânsito está parado, escolas estão vazias, aviões caíram do céu. Milhões de pessoas desapareceram em um único instante. Não houve tempo para despedidas, nem explicações. O caos se espalha como fogo pelas nações. Governos entram em colapso. Pessoas correm desesperadas pelas ruas, tentando entender o que aconteceu. Mas quem conhece as Escrituras sabe. Essa foi uma promessa feita por Jesus, confirmada pelos apóstolos, profetizada por homens santos, inspirados por Deus. A Bíblia declarou: num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, os mortos ressuscitarão, e nós seremos transformados. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Esse evento tem nome: arrebatamento, e pode estar mais próximo do que você imagina. Neste vídeo, você vai entender o que a Bíblia realmente diz sobre o arrebatamento da igreja. Um dos acontecimentos mais esperados, misteriosos e aterrorizantes das Escrituras. E vai descobrir se você está pronto ou não. Prepare-se, pois em breve a trombeta vai soar. Há um evento descrito nas Escrituras que divide opiniões, levanta perguntas e desperta temor. Um momento em que milhões de pessoas desaparecerão da terra, sendo levadas para se encontrarem com Cristo nos ares. Esse momento é chamado de arrebatamento da igreja. Mas o que exatamente a Bíblia diz sobre isso? A palavra arrebatamento vem do termo grego harpazo, que significa ser tomado com força, levado repentinamente. E embora esse termo não apareça literalmente em algumas traduções em português, o seu significado está claro nas cartas do apóstolo Paulo. Na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, Paulo escreve: porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Essa passagem não fala da volta física de Jesus à terra. Isso acontecerá mais adiante, no fim da grande tribulação. O arrebatamento, por outro lado, é um evento repentino, invisível ao mundo, em que Jesus não pisa na terra, mas nos encontra nas nuvens. Paulo volta a tocar nesse mistério em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Eis aqui vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Porque a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Um mistério. Um instante, uma promessa feita aos que pertencem ao Senhor. Jesus também falou sobre esse dia. Na Evangelho de João, capítulo 14, ele disse: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vô-lo teria dito: vou preparar-vos lugar. E, se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Essa é a esperança da igreja. Não uma fuga do sofrimento, mas o cumprimento do plano eterno de Deus. Buscar sua noiva antes do tempo da ira. O arrebatamento será repentino, mas não sem sinais. Jesus advertiu seus discípulos sobre o que viria antes do fim. Na Evangelho de Mateus, capítulo 24, ele descreve um cenário turbulento. Falsos cristos, guerras e rumores de guerras, nação se levantando contra nação, reino contra reino, fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Ele chamou tudo isso de princípio das dores. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, foi ainda mais específico. Na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, ele declara que, nos últimos dias, sobreviriam tempos difíceis,
pois os homens seriam amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, profanos, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. A lista é clara e reflete com exatidão o que vemos na sociedade atual. A multiplicação da iniquidade, o esfriamento do amor, o avanço da imoralidade, o desprezo pelas Escrituras e até a zombaria do retorno de Cristo são todos sintomas de uma geração que se distanciou de Deus. O próprio apóstolo Pedro escreveu em sua segunda carta, capítulo 3, que nos últimos dias viriam escarnecedores, andando segundo suas próprias concupiscências e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Como se nada estivesse para acontecer. Mas tudo está acontecendo diante dos nossos olhos. A tecnologia avançou a ponto de permitir um sistema global de vigilância. Guerras e alianças entre nações tomam forma nos bastidores. A instabilidade moral e espiritual do mundo alcançou um ponto crítico. Tudo indica que estamos vivendo os dias descritos nas profecias. E Jesus nos alertou: quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo, às portas. O arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. Não haverá aviso prévio. Apenas um som. A última trombeta. Num momento em que ninguém espera, no meio da rotina, a trombeta soará. O mundo continuará girando. Os negócios seguirão acontecendo. Famílias estarão reunidas. Voos estarão em pleno curso. Mas, num piscar de olhos, algo inimaginável ocorrerá. A voz do arcanjo será ouvida apenas pelos que são de Cristo. Uma trombeta soará não no plano terreno, mas no espiritual. E então, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqueles que dormiram no Senhor, desde o tempo dos apóstolos até os nossos dias, sairão dos túmulos incorruptíveis, com corpos glorificados. Logo em seguida, os que estiverem vivos e permanecerem fiéis serão transformados. Seus corpos mortais serão revestidos de imortalidade. Suas limitações físicas darão lugar à glória eterna. E todos, juntos, subirão para encontrar o Senhor nas nuvens. Não se trata de um evento simbólico ou espiritualizado. A Bíblia é clara. Isso acontecerá de forma literal, real, visível para os que forem levados, e confusa, dolorosa e incompreensível para os que ficarem. Jesus ensinou isso em várias ocasiões. No Evangelho de Mateus, capítulo 24, ele diz: estarão dois no campo, um será levado e o outro será deixado. Estarão duas mulheres moendo no moinho, uma será levada e a outra deixada. Em outras palavras, será súbito, silencioso para o mundo, mas glorioso para os salvos. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, o apóstolo Paulo enfatiza: num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. O mundo verá as consequências, mas não compreenderá a causa. O desaparecimento de milhões de pessoas gerará caos, medo, desespero. Teorias surgirão, sequestros em massa, experiências extraterrestres, falhas no sistema. Mas aqueles que conhecem as Escrituras saberão: o tempo da graça chegou ao fim. A noiva foi levada. A trombeta soou. O noivo veio buscar os seus. Após o arrebatamento, o mundo mergulhará em uma crise sem precedentes. O desaparecimento súbito de milhões de pessoas trará pânico generalizado, colapso nos sistemas econômicos, desordem social e um vazio espiritual profundo. A Terra terá entrado em um novo tempo, o tempo da tribulação. A Bíblia descreve esse período como de dor, angústia e julgamento. Na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, o apóstolo Paulo explica que após a remoção daquele que o detém,
ou seja, a Igreja, será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Esse personagem é o Anticristo, uma figura política e espiritual que enganará as nações, assumirá poder global e exigirá adoração. Será um tempo de engano profundo. Multidões seguirão sinais, milagres falsos e uma mensagem sedutora que promete paz, mas conduz à condenação. O livro do Apocalipse, especialmente do capítulo 6 em diante, descreve esse período em detalhes. Cavaleiros do juízo, terremotos, perseguições, fome, guerras e a abertura dos selos que desencadeiam os juízos de Deus sobre a terra. Aqueles que ficarem para trás enfrentarão uma escolha: ceder ao sistema mundial e receber a marca da besta, ou resistir e pagar o preço com a própria vida. Não haverá neutralidade, não haverá zona segura. Será o tempo da ira, como profetizado nos livros de Isaías, Daniel, Zacarias e Apocalipse. Mas ainda haverá oportunidade de salvação para aqueles que se arrependerem e clamarem por misericórdia, mesmo em meio ao sofrimento. Haverá mártires, haverá resistência, haverá conversões sinceras, mas também haverá trevas, terror e opressão. O Espírito Santo ainda agirá, mas já não da mesma forma. A Igreja não estará mais aqui, e aqueles que rejeitaram o convite da graça perceberão, tarde demais, o valor de uma decisão feita enquanto ainda havia tempo. O destino dos que ficam é um chamado à urgência. É um alerta para não adiar o arrependimento, porque o amanhã pode ser tarde demais. Com a Igreja retirada da terra, o relógio profético de Deus volta a se concentrar em Israel. A grande tribulação não é apenas um tempo de caos global. É o momento em que Deus lida diretamente com as nações e com o seu povo escolhido. Essa estrutura está revelada no livro do profeta Daniel, capítulo 9, que fala de 70 semanas proféticas determinadas sobre Israel. 69 já se cumpriram. A última, a 70ª semana, ainda está por vir. Ela dura 7 anos, divididos em 2 metades. Durante esse tempo, o palco mundial será tomado por um governo que buscará unificar tudo: religião, política e economia. No início, haverá promessas de paz, estabilidade e alianças internacionais, inclusive com Israel. O templo será reconstruído em Jerusalém, algo que parecia impossível, mas está cada vez mais plausível diante dos movimentos atuais. No entanto, a paz será apenas uma fachada. No meio desses 7 anos, como profetizado por Daniel, essa aliança será quebrada. O templo será profanado. E começa a fase mais sombria da história: a ira de Deus sendo derramada sobre um mundo que rejeitou a verdade. O livro do Apocalipse, capítulos 6 a 19, descreve os juízos que cairão sucessivamente, os selos sendo rompidos, as trombetas soando, as taças da ira sendo derramadas. Esses eventos não são simbólicos, são juízos literais que afetarão o clima, os mares, os rios, os animais, os homens, o céu e a terra. Estrelas caem, o sol escurece, o ar se torna irrespirável. O sofrimento atinge todos os que não se renderam a Cristo. Mas, em meio à justiça divina, haverá também graça. Deus levantará 2 testemunhas em Jerusalém, como descrito em Apocalipse, capítulo 11. 144 mil judeus serão selados, como está em Apocalipse, capítulo 7, e haverá um mover de arrependimento, mesmo em meio à dor. A tribulação será um período em que a fé verdadeira será provada com sangue. Mas tudo isso faz parte do plano divino: revelar a glória de Deus, julgar o pecado e preparar o mundo para a vinda gloriosa de Jesus. Porque após o tempo da ira, virá o Rei. Se o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento, a pergunta mais importante é: como estar pronto? A Bíblia não deixa dúvidas de que nem todos os que dizem Senhor, Senhor subirão. Jesus contou uma parábola sobre isso,
registrada no Evangelho de Mateus, capítulo 25, a parábola das 10 virgens. 10 mulheres esperavam pelo noivo, mas apenas 5 estavam com as lâmpadas acesas e azeite de reserva. Quando o noivo chegou, as prudentes estavam preparadas e entraram com ele para as bodas. As outras ficaram do lado de fora, batendo a porta, mas já era tarde demais. O ensinamento é claro: a preparação não pode ser deixada para depois. A vigilância precisa ser constante. Ter aparência de religiosidade não basta. Estar na igreja não é garantia de estar em Cristo. Preparar-se é viver em santidade, é andar em comunhão com o Espírito Santo, é não se conformar com o mundo, mas buscar a vontade de Deus todos os dias. É ter o coração desprendido desta terra, desejando ardentemente a vinda do Senhor. O apóstolo Pedro, em sua segunda carta, capítulo 3, pergunta: visto que todas essas coisas hão de se desfazer, que pessoas convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando a vinda do dia de Deus? E o apóstolo João, em sua primeira carta, capítulo 3, diz que todo aquele que tem essa esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. A preparação para o arrebatamento não é feita por medo, mas por amor. Não é uma lista de regras religiosas, mas uma vida de relacionamento com Cristo. É andar com as vestes limpas, os olhos no céu e os pés firmes na verdade. É viver cada dia como se fosse o último, não com desespero, mas com fé. Porque o noivo está vindo buscar a noiva, que o espera de coração inteiro. E a noiva se prepara. O arrebatamento não é apenas uma doutrina, é um alerta, um clamor, um convite à urgência espiritual. Jesus virá, não como um bebê em Belém, nem como um carpinteiro em Nazaré, mas como Rei dos Reis, vindo buscar sua noiva. E quando a trombeta soar, não haverá mais tempo para arrependimento, nem para desculpas, nem para planos adiados. Por isso, agora é o tempo aceitável. Hoje é o dia da salvação. Você que está ouvindo esta mensagem, pare tudo por um momento. Olhe para dentro do seu coração. Pergunte a si mesmo: se o arrebatamento acontecesse agora, eu estaria pronto? Se há dúvidas, se há frieza, se há pecado não confessado, não adie. Jesus está às portas. O céu está prestes a se abrir. O tempo da graça está chegando ao fim. Mas a porta ainda está aberta. O sangue ainda está disponível. A misericórdia ainda chama pelo seu nome. Se você deseja se reconciliar com Deus, se deseja entregar sua vida verdadeiramente a Cristo, ore comigo agora. Senhor Jesus, eu reconheço que preciso de Ti. Perdoa os meus pecados. Lava-me com o Teu sangue. Transforma meu coração. Enche-me com o Teu Espírito. Eu creio que Tu morreste e ressuscitaste por mim. E eu entrego a minha vida em Tuas mãos. Escreve meu nome no livro da vida. Que eu esteja preparado para Te encontrar. Amém. Se você orou com sinceridade, creia. Algo começou agora. Não pare aqui. Busque a presença de Deus. Leia as Escrituras. Viva como quem aguarda o noivo. Porque em breve, num momento inesperado, a trombeta vai soar. E os que estiverem prontos, subirão. Que você esteja entre eles.